Boa tarde. Está começando mais um programa Perfis e hoje eu entrevisto a sul-mato-grossense Carla Georgina, que há 20 anos faz jornalismo no Maranhão. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Vitor. Vou ser interessada por vocês. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Eu quero saber por que jornalismo, por que estudar comunicação social. Quando eu decidi fazer jornalismo, tinha um fator que pesou muito, que era o fato de eu gostar muito da escrita. Eu adorava escrever, eu gostava muito de ler, mas escrever era apaixonante. E aí eu não fui daquela assim, sempre quis ser jornalista, não. Eu gostava, me identificava muito com o jornalismo, mas não tinha aquela pretensão de ser uma jornalista. E aí, quando fui escolher, o método era diferente de hoje, obviamente, eu escolhi pela afinidade dos cursos, né? E o que tinha mais afinidade com tudo que eu gostava era jornalismo. E eu decidi fazer jornalismo. Eu vi que tu se formou pela Universidade Federal do Maranhão, na turma de 94. Eu entrei em 94, mas saí já bem depois porque eu precisei conciliar a faculdade com a profissão. Eu entrei logo no ano seguinte, né? Eu entrei em 94 na UFMA e no ano seguinte eu já estava trabalhando. Então comecei a trabalhar com jornalismo com um ano de acadêmica. E como foram e quais foram as suas primeiras experiências ainda como foca? Bom, foram poucas, porque eu comecei trabalhando na redação como a época eu chamava de pauteira. Então eu comecei de bastidor mesmo, eu comecei como pauteira, hoje produtora, e preparando o material que era dado aos repórteres quando eles iam checar as informações, fazer as entrevistas. Eu comecei desse lado. Então assim, eu tive pouco tempo de foca, porque era um fazer já valendo, né? Não era aquela coisa assim, uma estagiária que testava, alguém ia lá, olha, não, ele era fazer, já tinha que fazer para valer. Então eu posso dizer que hoje de televisão, eu passei por todas as funções, de repórter, de produtora, de editora de texto, de editora de imagem, porque às vezes você precisa de fato meter a mão e editar uma reportagem, fazer um corte, colocar uma entrevista, né? Reeditar que a gente chamava VT, que não é mais hoje, né? Mas a reportagem. E aí eu fiz de tudo, apresentei, né? Fui pra rua, fiz tudo na televisão. Então foi nesse teu fazer que tu viu que o jornalismo era uma das tuas grandes paixões? Sim. Foi aí? Foi fazendo. Certo. Carla, e na tua visão, o que mais se modificou no fazer jornalístico em 20 anos de trajetória? Nossa, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Principalmente a internet, né? A internet foi algo, porque quando eu entrei na TV, a gente não usava nem computador ainda. A gente usava máquina mesmo de datilografia e eram 7 carbonos para poder a gente digitar, né? Assim, preparar as laudas, né, que o apresentador ia ler lá na hora da apresentação do telejornal. Eu acompanhei essa experiência vivenciando de fato o que era esse jornalismo que chegava pela internet, né, o que era esse mundo que chegava para o nosso mercado, né, e mudou muita coisa. Eu acho que a internet é um grande marco, assim, é um grande divisor de águas no jornalismo hoje. Então, Carla, a gente sabe que a comunicação é um processo muito dinâmico. Isso às vezes até dificulta o estudo da comunicação. Enquanto tu passava por esse processo lá no portal do Imirante, como é que era a vida acadêmica? Você já tinha estudos sobre esse novo modo de fazer comunicação por meio da internet? Não, os estudos, principalmente para o mercado local, eles eram praticamente inexistentes, né? Então a gente era aprendendo, fazendo e descobrindo o que era esse mundo ao mesmo tempo. Não existiam esses estudos à época, era algo muito novo para todo mundo. Então a gente ia vivenciando a coisa do fazer, né? Assim, o que isso existia e o que ele trazia de resposta do público, né? De quem estava lá acompanhando, do internauta principalmente. E a gente ia aplicando conforme os resultados que a gente ia tendo à medida que ia fazendo jornalismo na internet. Foi muito bacana isso também, porque a gente não tinha essas referências de estudo, né, que hoje já existem, né, que mensuram, que dão um norte, né, para onde você deve caminhar, por que público você precisa falar em determinados
determinados temas que estão sendo noticiados, de que forma você interage com esse público. Hoje a gente já sabe, já tem um caminho apontado, mas na época não tinha, então a gente foi descobrindo aos poucos. E tu achas que nesse princípio da internet houve conflito entre os meios de comunicação para ter a notícia? Eu acho que ainda tem até hoje, sabe? Eu acho que tem até hoje. O jornalista, ele tem dentro dele já a necessidade, já tem aquela coisa de querer dar a notícia em primeira mão. Então, eu vou te falar do exemplo de onde eu trabalhava, que era um grupo de comunicação, e você tem veículos diferentes dentro desse grupo, né? Você tem jornalistas atuando no impresso, jornalistas atuando na televisão, jornalistas atuando na rádio, jornalistas atuando no veículo internet. Óbvio que cada um quer dar a notícia em primeira mão, né? Com exclusividade, inclusive. Então, havia, de fato, um certo conflito. Isso precisava ser gerido ali por quem estava ali no topo, né? Precisava ser administrado. Mas dava, assim, para conviver harmoniosamente e todo mundo ser contemplado com a informação que era importante, dar a informação. Né? Furo jornalístico. Furo, né? Que eu nem sei se hoje tem o furo, porque a gente vive numa velocidade de produção de conteúdo tão grande que qualquer pessoa hoje, qualquer cidadão produz conteúdo. Então, a informação não é mais privilégio do jornalista que vai veicular aquilo numa emissora de TV ou rádio, enfim. A informação está com as pessoas que produzem conteúdo a todo instante, colocam nas suas redes sociais, colocam na internet, mandam pelo WhatsApp a informação para quem quer. Então não tem mais esse controle, esse domínio. Nunca houve, hoje muito menos, né? Então, nesse meio onde as pessoas transmitem a comunicação, o papel do jornalista é fundamental por quê? Eu acho que ele serve como um filtro. Né? Em primeiro lugar, ele é um filtro porque ele tem o conhecimento que ele adquire ali pelo estudo, pela universidade, né, que dá a ele a base, a experiência também da profissão. Isso tudo dá ao jornalista a base para como ele vai tratar a informação. Carla, tu passou quanto tempo na Mirante? 13 anos. 13. E aí, a tua experiência na assessoria veio depois desses 13 anos de Mirante? Por um momento foi ao mesmo tempo, né? Eu tava já, quando eu comecei a trabalhar a assessoria, eu ainda estava trabalhando na Mirante. Então houve assim, um período de mais ou menos 1 ano e meio em que eu fiquei naquela fase de transição, né? Em que eu sabia que ia haver um momento que eu precisava decidir qual caminho eu ia escolher, se eu permaneceria na televisão ou se eu caminharia de fato para onde eu tinha iniciado ali uma outra experiência, que era estar do outro lado do balcão, né? Que é a parte de assessoria. O Perfis vai dar uma pausa e a gente volta daqui a pouco com mais bate-papo com Carla Georgina. Tá cansado de andar de ônibus? É estudante de humanas? Os seus problemas acabaram! O feirão de carros usados do Selma acabou de começar. A cada 30 miçangas que trouxer, ganhe 10% de desconto. As 100 primeiras pessoas barbudas de saia longa ou os 2 que chegarem ganham mais 10% de desconto. Na compra de carro à vista, você ganha um CD com as melhores pedras de reggae da ilha. Não perca essa chance! Voltamos com o nosso programa e hoje eu estou recebendo aqui a Carla Georgina. E no último bloco a gente estava falando sobre os teus primeiros passos, né, no veículo de comunicação e depois na assessoria. Por que assessoria? Eu acho que foi inevitável, um caminho que eu comecei a trilhar ainda quando eu estava na televisão e aí houve um momento que eu precisei fazer essa escolha, né? Eu precisei passar para o outro lado do balcão, que a gente fala, né? E aí era algo muito novo, eu sempre fui muito assim de ser movida, né, pelos desafios e eu decidi encarar esse desafio de virar uma assessora de comunicação, né? E esse mercado é um mercado favorável para o estudante de comunicação? Sim, muito. Mais daquele que trabalha em veículo? Eu não recomendaria que um jornalista, ao sair da universidade, virasse assessor de cara. Eu acho que a experiência no veículo ela é fundamental, ela é primordial para você depois virar um assessor. Um bom assessor, os melhores assessores que eu conheço, eles passaram pelos veículos. E a tua passagem pela Sercom?
Conta pra gente essa experiência. Eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Comunicação do Estado, comecei em 2009 e acabei essa fase em 2014. Trabalhar com comunicação pública também foi uma outra experiência, né? Trabalhava a parte de assessoria, mas lidei muito também com a parte administrativa do órgão e foi uma experiência enriquecedora de conhecimento, de aprendizado para a vida profissional e vida pessoal também. E com a saída no último governo, né, da Rosiana, com a tua saída da SECOM, como é que está a vida profissional da Carla Georgina? Me recolocando no mercado, né? Hoje eu tenho alguns clientes de assessoria, trabalho com consultoria, trabalho com media training e faço alguns trabalhos de produção de conteúdo digital. Tenho cliente de produção de conteúdo digital, tenho cliente para assessoria também de governo, ainda continuo atendendo o governo, não do Maranhão, mas em outro estado. Eu faço trabalho de comunicação, de consultoria também. E continuo também na assessoria da ex-governadora, né? Trabalho de comunicação continua, mesmo sendo ex-governadora, mas tem bastante. Carla, 20 anos de jornalismo, 3 dedicados ao veículo, 7 dedicados à assessoria, 8, né? O que mudou em quase 10 anos de assessoria? Muita coisa. Eu acho que a principal mudança é a gente lidar com a atualização permanente da informação online, né? Então, hoje a gente percebe, principalmente por conta do mercado, de estar nesse cenário econômico aí, nessa fase mais complicada para o país. Então, grandes empresas têm atuação com grandes agências de comunicação, elas estão buscando outros caminhos também de chegar ao seu público, né? E a assessoria ela é fundamental. Eu sempre fui defensora da assessoria trabalhada quando existe essa verba publicitária dentro da empresa, a assessoria precisa caminhar junto. E uma coisa é a informação que você diz, paga. Informação publicitária, você bota lá, você paga, você diz o que você quer. Outra coisa é a informação que você passa como fonte para um jornalista e diz, olha, é importante a gente falar sobre isso porque é uma prestação de serviço para o consumidor, por exemplo. E aí eu acho que as empresas começaram a perceber que não adianta gastar zilhões de reais em propaganda se ela não consegue formar um público com a credibilidade da marca dela, com a credibilidade do nome do porta-voz, né, que ela tem, né? E acho que as assessorias estão sendo observadas agora de uma outra forma. Para o mercado Maranhão, a gente está, eu acho que, em primeiros passos. Os grandes centros eles já têm uma outra compreensão da forma como lidar com assessoria, com produção de release, com produção de nota. Existe uma outra cultura, né? É uma relação já mais, vamos dizer assim, um pouco mais avançada do que a nossa aqui. Mas a gente está numa fase muito boa de produção, de jornalismo, lidando com a produção do conteúdo que sai das assessorias de comunicação. Carla, para terminar, eu li um depoimento que tu deu, inclusive está no teu novo projeto, Brasil de Cima, que diz assim, inquieta. Não tem palavra melhor para me definir. Esse meu aparente ar de pessoa tranquila é mesmo só aparência. Há, o tempo inteiro, uma avalanche de ideias dentro de mim sobre o que ainda precisa ser descoberto. É isso mesmo? Carla Georgina? Quando eu escrevi isso, eu falei, gente, não fui eu que escrevi, porque me definir é tão complicado, a gente se definir é tão difícil, né? Mas depois que eu li, eu falei, gente, é isso mesmo, é muita inquietação numa pessoa só. E isso é o que me move, né? E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito. Eu acho que a gente tem que ter essa paixão. Tenho uma filha de 16 anos que ela está na fase de querer saber o que ela vai ser da vida. Eu falei, tenha paixão pelo que você quer fazer. Esse é o principal. Escolha o que você gosta. E o resto vai ser consequência. Ganhar dinheiro vai ser consequência. Ser reconhecida profissionalmente vai ser consequência. As coisas boas serão consequências. Então, eu acho que essa definição aí minha, não sei se foi eu disse, gente, eu escrevi isso, mas me define. Isso me define. Carla, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Espero ter contribuído. Bastante. Muito obrigado. Obrigada. E o nosso programa fica por aqui e até a próxima. Um abraço.